Beleza pura, pessoal? Estamos começando aqui mais um podcast, a sua agenda semanal, trazendo aqui muita informação do meio ambiente, da política, da cultura, da economia do nosso estado, do Brasil e do mundo. E hoje, né, Tiagão, estamos aqui com mais dois ilustres convidados. Agradecer ao aceite do convite, a vereadora da Serra, Rafaela Moraes, juntamente com o Vitor Rosa, né, que é biólogo. E a gente vai estar aqui batendo um pouquinho, um papo, falando, né, das experiências, das vivências, né, de toda a trajetória sua, né, como militante na defesa, em prol da defesa animal. E a gente está muito feliz em recebê-los aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Obrigada. Bacana mesmo. Aí já está se tornando uma marca do podcast O Canal, né? Convidados especiais, pessoal que realmente milita e atua ativamente na questão ambiental, da causa dos animais. E lembrando que o podcast O Canal tem a parceria da Vale e o apoio do Banestes, né? Nesse novo projeto de comunicação que é esse podcast, para a gente justamente debater com pessoas bacanas, pessoas que militam também nessa área sobre essas questões. E começando aqui com a vereadora e o Vitor, né, que assessora hoje a vereadora também, além de ser biólogo. Mas queria saber um pouco, Rafaela, um pouco antes da vereadora, né? Você tem uma marca muito forte na questão dos animais, né? Mas eu queria saber quando nasce isso, se nasce depois que você já tem essa representatividade pública ou se é uma coisa que vem antes, né? Dessa representatividade que você teve através do voto popular. Se isso já estava no seu sangue em algum momento. Quando surge essa sua ligação com essa causa tão bonita? Bom dia, né? Eu quero agradecer o convite, dizer que a gente fica muito feliz, não só eu, mas toda a proteção animal do Estado, quando a gente vê que tem espaço para conversar sobre esse tema com os canais de informação, principalmente aqueles que são voltados para a questão ambiental e animal. Minha carreira política é o mais recente, sabe, Thiago? A minha vida começou no interior do Espírito Santo. Meus avós eram proprietários de terra, né? Trabalhavam com a terra, tanto paterno quanto materno. Minha mãe chegou a nascer na roça, no sítio deles na época. E eu tive muito contato desde criança com bicho. E eu nunca gostei. Eu me lembro como trauma de infância, o matar porco gritar para morrer, sabe? Aquela cena que choca de matar galinha cortando o pescoço. Essas coisas me causavam um mal-estar muito grande, desde muito pequena. Isso, né? Muito comum. E comum também para quem mora na roça, né? Quem vive disso, né? Cria animais para se alimentar, né? E produzem também, de forma geral, a sua própria subsistência da terra. Enfim. E aí eu cresci no interior, ainda criança tive alguns animais de estimação, dei muito trabalho quando morreu o meu primeiro cachorrinho, então minha mãe ela evitou que eu tivesse bicho durante muitos anos, porque eu psicologicamente fiquei extremamente abalada, e era um cachorrinho que ficava na casa da minha avó, e aí com isso eu fiquei um tempo sem ter animal de estimação em casa, por proteção demais da minha mãe. Por volta dos meus 15 anos, eu já dava aula de catequese, sempre muito envolvida com tudo que é coisa social. Então, tinha um grupo de mulheres que faziam produção de coisas manuais para doar para as mãezinhas da cidade onde nasciam crianças carentes, doava enxoval. Aí tinha aquelas senhoras aposentadas que faziam a gente chama enxoval do bebê. E eu, com 12, 13 anos, ia para lá aprender a fazer ponto cruz, crochê, costura, para também ajudar a fazer o enxoval dos bebês que nasciam carentes. Então, sempre era uma aluna exemplar na escola, nota A, e gostava de coisa social. Com 14, 15 anos, eu dando aula de catequese, fui visitar um dos meus catequizandos no interior e, indo de bicicleta na estrada, achei filhote de cachorro abandonado. E esse foi aí que eu me lembre o meu primeiro resgate de animais, né? E isso eu digo uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás, numa cidade no interior do estado, onde não tinha pet shop,
Até hoje não tem clínica veterinária, tem consultório, mas clínica de cirurgia, coisa e tal. E os veterinários da região eram muito voltados para bovinos e suínos, porque, né, em interior normalmente é assim. A demanda maior é essa. Aham. E aí eu levei para casa. E minha mãe, naquela inocência, eu falo com ela que a culpa é dela, porque ela podia ter cortado esse mal pela raiz. Mas ela não, ela foi para a farmácia comprar chuquinha, leite, para fazer leitinho, para eu passar vários dias alimentando esses filhotinhos, a noite inteira acordando, porque eles choravam, eu dava leite. Transformei em pequenas bolinhas, né, de pelos, porque eles, na época, até remédio de verme era diferente, tudo era diferente que hoje a gente tem conhecimento e faz. Sim. E aí a gente conseguiu doar esses animais, um ainda ficou lá com a gente, ficou com a minha avó depois, enfim. Então, minha aproximação com a causa animal, ela vem da minha infância. Já quando eu cresço, venho para Vitória estudar, fiz faculdade de Direito na FDV, tive um contato na época da minha pós-graduação também na FDV com Patinhas Carentes. Fica na rua da FDV o abrigo. Sim. Algumas pessoas que estão no Patinhas hoje também eram da mesma igreja que eu frequentava na época em Jardim da Penha, então vi aquele movimento de proteção animal, eu não enxergava isso, morava em Jardim da Penha, mas não enxergava o grande problema que era, na cidade grande, animal de pequeno porte nas ruas. Semana passada, uma mulher morreu num acidente de trânsito causado por um cachorro na rua, aqui. Isso foi noticiado no jornal. O carro da frente freou porque o animal estava na pista, ela estava vindo de moto, ela caiu e o ônibus veio de lá para cá e passou por cima dela. Nossa. E aí, eu comecei a entender que animal de pequeno porte na rua, nos grandes centros urbanos, é diferente da cidade que eu nasci, lá em Jerônimo Monteiro. Sim. Onde todo animal tem o seu dono, sai para dar uma voltinha, né? aquela cultura, né, de algumas pessoas que infelizmente ainda entendem que animal pode dar voltinha sozinhos na rua e volta. E aí essa também é a cultura dos bairros aqui das cidades grandes, da Grande Vitória, de deixar o animal sair para dar voltinha, principalmente dos bairros mais carentes, onde tem um grande elevado número de animais nas ruas, causando lixo, espalhando doença, causando acidente no trânsito e acidente com morte. E comecei a enxergar isso como uma questão social. Isso ainda na época de faculdade, pós-graduação. Passei 10 anos da minha vida advogando, e aí me filiei no partido que eu estou até hoje, que é a Rede. E estando filiada no partido, 8 meses depois, fui trabalhar na Prefeitura da Serra, na época da gestão do ex-prefeito Aldifas. E desde a minha chegada na Prefeitura, eu me lembro que eu tenho foto de registro disso. Eu cheguei na prefeitura e uma semana depois já fiz uma reunião com umas 30 protetoras de animais no gabinete do prefeito. Dali para frente a gente começou a trabalhar para a criação do Fundo e do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal da Serra. Por lei, mesmo com todo o impasse que a gente teve que atravessar a época com a Câmara Municipal, a gente conseguiu iniciar a castração na Serra em 2020. Então, em regra, minha trajetória foi essa. Ela não era ligada diretamente à política e nem eu imaginava que um dia seria, porque eu fui para a Prefeitura da Serra por ser advogada para um cargo ligado à análise de contrato, de processos, nada a ver com a questão animal. Mas é meu isso, é muito forte. Vitor trabalhava na Prefeitura já na época, ele lembra, como várias pessoas lembram, de animais que pariram no pátio da Prefeitura e eu lá resolvendo e tirando, e vamos levar, e vamos fazer, e vamos castrar, e vamos doar, e comida e água no pátio, uma guerra com pessoas que não queriam, outro grupo queria, e eu era meio que referência desde então. Que bacana, Rafaela. Teve um recente caso agora, que teve até uma divulgação assim, bastante grande, né? Sobre o caso da cachorrinha, que foi enterrada viva. Como é que foi essa coisa, assim? Ela foi enterrada? Foi na Serra isso? Foi. Fui eu que resgatei. Ela estava enterrada? Assim, como é que foi a história? Então, nesses 2 anos de mandato, nós resgatamos 2 animais enterrados vivos na Serra. Um deles, em 2021, quem fez o resgate foi o Vitor e mais 2 pessoas da minha equipe na época, em Nova Carapina. Ele estava amarrado num saco e jogado como se estivesse morto, com sinal de pancadas ou tentativa de um tiro, talvez, na cabeça. E ele passou uivando de dor
acho que mais de 24 horas nesse local, até que o pedido de ajuda chegou no gabinete e eu não estava no dia na serra. Os meninos foram lá e levaram para a clínica. Chamamos ele de Guerreiro e ele passou 40 dias internado na clínica e veio a óbito, infelizmente. Eu não autorizo normalmente eutanásia de animais, na verdade eu nunca autorizei. Então eu acho que cada um parte na hora que Deus quer e ele ficou lá o tempo que ele quis ficar e eu ainda acredito que tivemos outros casos de coisas parecidas que os animais se recuperaram e voltaram a ter uma qualidade de vida. Não foi o caso do Guerreiro, como também não foi o caso da Maria, que ontem fez uma semana que eu resgatei viva, sendo enterrada viva pelos seus tutores. Que engraçado que o Guerreiro era um vira-lata preto. A Maria era uma Yorkshire de 1,5 kg, que a família levou para uma clínica veterinária em Laranjeiras. A cadelinha ficou 2 dias internada com problemas neurológicos e eles não explicavam o motivo. Os veterinários pediram para fazer alguns exames, como um raio-x, para saber se tinha tido alguma lesão ou uma tomografia, e não foram autorizados pelos tutores. Aí os tutores chegaram na clínica vou levar. E tiraram ela da clínica sem alta. A distância da clínica até o local em que ela foi descartada tem menos de, talvez, 5 minutos de carro. E aí ele chegou na obra da rotatória do O, tentou fazer um buraco num monte de terra que estava mais compactado, não conseguiu porque estava fazendo buraco com a mão. Fez um buraco numa região que tinha areia, colocou a cadelinha de 1,5 kg enrolada naquele tapetinho higiênico, nesse buraco, e jogou areia por cima. Os meninos da obra que viram isso acharam que podia ser uma bomba ou qualquer outra coisa. E aí eles demoraram ainda uns 20 minutos para tirar a cachorrinha. Quando eles tiraram e viram que se mexeu, uma pessoa que estava na obra, que é o Rafael, é filho de um outro vereador, que é o Rodrigo, ligou para o pai dele e falou: pai, liga agora para a Rafaela, que se ela não chegar aqui rápido, essa cachorrinha vai morrer. E aí eu lembro que eu estava com a minha mãe numa clínica, aqui quase em Vitória, né, no último bairro da Serra, chegando em Vitória, na região ali de bairro de Fátima. E eu subi, na hora, atendi o telefonema dele, eu gastei aí 37 minutos dali até na clínica veterinária, passando pela obra e pegando a cachorrinha. Fui dirigindo feito uma maluca numa sexta-feira, 3 horas da tarde, que foi o horário do telefonema. Consegui chegar com ela viva na clínica. Aí a gente começou uma investigação de que clínica ela estava, né? Porque ela tinha uma atadura no braço que indicava que ela estava com uma pulsão. E aí a gente conseguiu identificar a clínica que ela estava, que isso ajudou bastante, porque aí a clínica já disponibilizou os exames que tinham sido feitos, né? Exames de sangue que tinham sido feitos nela, e mais ou menos o quadro clínico. E nós conseguimos estabilizar essa cachorrinha na sexta-feira. No sábado de manhã eu fui lá, peguei, trouxe aqui em Vitória, na Coros, fizemos a tomografia de corpo e de crânio, voltei com ela para a clínica, fui comprar uma alimentação específica para ela na Pets, levei para a clínica, a veterinária responsável pelo caso foi para lá para fazer uma alimentação via sonda nasal. Ela conseguiu passar por tudo isso, amanheceu domingo bem e veio a óbito por volta de horário de almoço por uma parada cardiorrespiratória. Na tomografia mostrou que um dos lados do pulmão já estava bastante comprometido e aí a veterinária indicou que a gente mantivesse ela deitada do outro, porque talvez o peso da terra que ficou em cima há muito tempo e quente pode ter causado essa lesão no pulmão. Sim. Aí, como o caso teve muita repercussão e foi assunto, está sendo assunto até hoje, a verdade é que não para esse... Ontem mesmo teve alguma coisa que eu não estou me lembrando o quê, desse caso da Maria. Ontem saiu na Tribuna, no jornal A Tribuna. Sim. Físico. Todo dia está falando alguma coisa sobre esse caso. O que eu fiz? Eu autorizei a necrópsia, ela vai sair o resultado da necrópsia em qualquer momento aí para poder entender por que ela morreu e o que ela tinha. O que ela passou. O que ela passou. E o corpinho dela tá lá no céu de patas para ser... A gente também... Como ela já foi enterrada viva, eu quis dar a ela agora a chance de ser cremada. E pensando agora com a equipe o que a gente vai fazer com as cinzas da Maria. Porque, assim, uma história que chocou o Estado, não só a Serra. Rafaela, sim. Pegando esse gancho aqui, deixando uma pergunta para vocês dois. O que você narrou agora é terrível, né? É muito triste, mas infelizmente eu acredito que isso deva acontecer bastante. Acredito até que a maioria das vezes a gente nem fica sabendo, né?
Infelizmente, a maioria das vezes, os donos que maltratam os animais, se é que dá para chamar isso de dono, conseguem, sem ninguém perceber, se desfazer do animal. Isso é muito triste. E você tem a formação na advocacia, você é advogada, né? Se formou pela FDV, se eu não me engano. E aí a minha pergunta é, primeiro, e aí? O que essas pessoas que fazem isso pela luz da lei podem sofrer, né? Como consequência legal, jurídica? E nesse caso específico da cachorrinha, como era o nome dela? Maria, o nome que a gente deu. Ela tinha um nome que eu quis trocar porque acho que os tutores não mereciam nem dar o nome a ela mais, né? Sim, Depois dessa história. Pelo que a Maria passou, os responsáveis pela Maria, o que eles podem passar? O que eles podem sofrer como consequência jurídica legal? Então, no dia, eu fui direto para a clínica, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é salvar a vida do animal, não tem jeito. Quando cheguei na clínica, a veterinária estava esperando, minha equipe já tinha feito contato, já foi direto para o centro cirúrgico, foi aquela loucura. Quando terminou, calmou a clínica, fui lá, olhei, estava respirando, está viva. Aí eu saí do local, fui direto para o local do fato, procurar as câmeras, onde a gente pudesse conseguir informação, imagem de segurança para chegar no criminoso. E aí nós conseguimos, porque a população, né, num caso como esse, a população se envolve muito. Sim. E passei essas informações para a Guarda Municipal da Serra. O Vitor fez, enquanto eu estava lá na clínica, o Vitor estava no gabinete fazendo o boletim de ocorrência desse caso, pelo gabinete. E aí ele fez contato também, porque demora quantas horas? 24 horas. Para formalizar o boletim? Aí ele fez contato dada a urgência e conseguiu que o boletim fosse formalizado na mesma hora, né? Então, isso daí já era um grande passo. O que aconteceu? A Guarda Municipal, ciente de quem era, não tinha imagem ainda nesse dia da pessoa. Tinha o depoimento dos funcionários da obra, a placa do carro, né, para chegar na pessoa e o telefone. E aí a clínica que tinha feito o cadastro dessa cadelinha tinha os dados dos tutores. Era uma mulher. Só que o rapaz que fez o enterro dela viva, que usava calça preta e blusa branca, era homem. E aí eu passei essas informações para a guarda, inclusive o telefone da responsável pelo animal. Independente de ter sido ela ou não quem enterrou, ela era a tutora daquela cadelinha. Virou um caso de polícia. Virou. Uma investigação. Não, a guarda foi lá comigo no local, enfim. Só que eu não... O flagrante, um crime desse, preso em flagrante, não cabe sequer mais fiança. Então, eu tinha, na minha concepção, embora eu sempre advoguei na área pública e na área de família, eu entendia que eu tinha que correr contra o tempo para que ele pudesse ser preso. E aí, uma pessoa ligada a ele, que diz que intermediou tudo com a clínica, me liga na sexta-feira à noite, 8h30 da noite, contando por que ele enterrou, que ele achava que ela estava morta, porque ele pegou na clínica, ela morreu no carro, na ida da clínica para a casa deles, que era em Nova Almeida, região da Grande Jacaraípe. E aí, no meio do caminho, quer dizer, 5, 10 minutos depois que ele saiu da clínica, ele enterrou, porque ela morreu, enfim. Veio com uma história sem eira nem beira. E aí eu disse, e ela me conhece, porque eu sou do meio político, e ela também é ligada a um outro partido político. Ela que você diz? A familiar dos tutores do animal, que me ligou. E, por favor, o que você pode fazer? Eu falei, minha querida, eu não posso fazer nada. Você tem que se apresentar na delegacia, e o mais rápido possível. O que tem que fazer agora é a polícia. Ah, mas você pode fazer um vídeo dizendo que ele vai ser... Falei, não posso fazer um vídeo dizendo, nem passando a mão na cabeça de uma criatura que faz um trem desse. Até bom nem saber, porque, né, a gente não sabe o que a gente faria encontrando um criminoso desse tamanho. E aí eu sei que ela foi parar na delegacia, e Vitor entrou no circuito, botei ela para falar com ele, porque eu não tenho paciência para esse tipo de coisa, né, Vitor? É isso, né? A gente vê a tamanha insensibilidade que a gente vê em algumas pessoas que cometem esse crime e ainda querem, assim, entrar em contato para salvar uma pessoa, assim, justificar um ato que é terrível. Né? Então, assim, a pessoa quer justificar que foi ali prestar o depoimento, mas a gente sabe que a gente tem a legislação, a gente acredita na justiça. E aí, na verdade, não foi nem isso. Ela mentiu para Vitor, dizendo que ele tinha se apresentado para falar sobre o caso. Mas, na verdade, ele foi na delegacia, abriu um novo boletim de ocorrência,
no sábado, na sexta-noite, meia-noite, 1h da manhã, de calúnia, injúria e difamação, como se eu tivesse feito uma postagem que estava falando que ele fez uma coisa que ele não fez, e foi embora para casa. Falou que entregaria depois, porque a clínica não tinha liberado os exame de sangue, que é a única coisa que ele liberou, enfim. Isso era final de semana, sábado e domingo, delegacia fechada. Só um parênteses aqui, que curiosidade, Vitor. Quando eles entram em contato com vocês para dizer que não foi nada disso, achei que tivesse morrido, por isso que eu enterrei, a cachorrinha estava viva ainda? Tava na clínica. E ele nem, a cachorrinha nem perguntou nada. Né? Ele só queria Nem safar vamos lá visitar. Porque geralmente se você tem pelo menos algum apreço ao animal, tá vivo o cachorro, pelo amor de Deus, tô indo aí agora buscar. Ou a mãe, né, Você dele. vai até o local, né? Olha, eu enterrei, Me dá de volta, eu quero. mas cadê? Cadê? Vou assumir a conta, o que vai fazer, né? Só queria tirar a culpa dele daquilo ali. Eu não queria É. salvar o animal. E a minha sogra tá com a pressão alta, a menina me ligando, né? Eu falei, é mesmo? Assim, e eu dando corda na conversa, inclusive essa conversa tá toda gravada, porque na hora que ligou eu já falei, muito esquisito esse telefonema, essa hora numa sexta-feira. E aí eu filmei, com outro celular, eu filmei a tela do meu celular, pra não dizer que não ligou, que não falou, eu não só gravei a conversa não, como eu filmei a ligação. E aí eu falei assim, cara, é muita cara de pau um negócio desse. E aí, no sábado, eu comecei a ligar para alguns delegados, juntei toda a documentação que eu tinha e quarta-feira eu prestei depoimento com o Dr. Josafá, na Delegacia da Serra, que é apaixonado por bicho, que tem um cachorro, que agora apareceu um gatinho lá que eles adotaram da própria delegacia, que está indignado com o caso, que leu esse boletim. Aí a gente entendeu o que eu falei, Dr. Josafá, por que ele não foi preso em flagrante? Se ele foi na delegacia. Tá certo que a delegacia agora não tem mais delegado de plantão. Isso é um grande problema para a sociedade capixaba não ter delegado de plantão. Os delegados agora são online, né? Eles ficam em outro local. E aí, ele foi na delegacia de Laranjeiras, prestou esse depoimento e saiu ileso. Falei, o que tá acontecendo, né? Porque a regra é, vou ser preso em flagrante. E aí, ele conseguiu dar essa burlada no processo de prisão, mas vai responder agora ao inquérito policial, que no final, se Deus quiser, vai ser pedida a prisão preventiva dele, para ele passar um tempinho lá, né, para repensar na vida, porque eu acho que quem faz isso com bicho, quem é cruel com bicho, é cruel com gente. Quem é cruel, é cruel. Quanto mais vulnerável é o outro lado, mais a pessoa vai ser cruel. Você sabe Porque quem é cruel, é cruel. que tem uma frase até anotei aqui, do Albert Schweitzer, que ele diz assim, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Quer dizer, se as pessoas não conseguem ter um amor aos animais, a um bicho, a um ser vivo da criação, como é que ele vai amar um semelhante? Então passa muito por isso que você falou, né? Se uma pessoa faz isso com um bicho, é de se Impressionante. suspeitar, você também faria com Até os menores, eu lembro daquele episódio na minha campanha de vereadora. Um episódio engraçado. Estava na reunião do Vitor. Foi aonde? Que teve a história da barata. Da barata voa. Tem história de quando a barata voa. Uma reunião à noite. E como é que é? A gente estava lá, né? A gente estava numa reunião, e aí apareceu uma baratinha, e a Rafaela falando, discursando, né? E aí foram matar a barata. Aí ela, não. Deixa ela seguir o curso natural. E na frente vai encontrar o predador dela. Mas Deixa ela seguir a vida dela. Aí, pessoal, depois que eu falei, ninguém mais tentou matar a barata. Ficou todo mundo desviando da barata, a barata andando pelo salão e falando. Aí eu lembrei também, depois disso, uma feira de adoção em Valparaíso. E aí tava meu chefe de gabinete, aí um monte de cachorro. E o meu chefe de gabinete, é até engraçado isso. Ele era o coordenador geral do governo do Altifas na Serra. Ele é economista formado pela UFES, mestrado em economia, sempre trabalhou na área administrativa e não tinha essa coisa com bicho, sabe? A formação dele é muito técnica e não era, ele sempre teve cachorro, inclusive tem hoje, mas não era aquela coisa de bem-estar animal, isso para ele é muito novo. E ele foi logo no início do mandato numa feira de adoção. E na feira de adoção tinham cachorros grandes e que latiam, aquela confusão, né? De feira de adoção com os animais na guia. Do nada,
começou uma gritaria. E aí ele tava. Aí ele levou um susto e pensou assim, meu Deus, um cachorro atacou outro cachorro. Eis que, de repente, vem lá um protetor, pega a baratinha pela mão, vai lá e joga lá no ralo da rua. E ele falou, Rafael, eu levei um susto, porque tá assim, um monte de cachorro, todo mundo achando normal aquilo ali. Quando teve a gritaria, que as mulheres tudo saíram subindo e tal, não sei o quê, não era por causa de cachorro, era por causa da barata. Ainda teve uma criatura que foi lá e não matou. Isso que eu acho. Se a gente falar de matar barata, a gente vai falar também de matar os pequenos organismos que vivem no oceano. E o tanto que eles são responsáveis pelos grandes. Sim. Tá tudo interligado, né? O ecossistema, ele começa na cadeia trófica mais básica, né? No nível do fitoplâncton, né? Essa biomassa que é importantíssima, no caso do mar, né? Para alimentar os pequenos crustáceos, que vão alimentar os pequenos peixes, que vão alimentar os grandes peixes, que vão alimentar os cetáceos, as baleias, os golfinhos, ou seja, a importância é a mesma. É um exemplo que eu falo quando o Léo faz a arte teste em animais. No país, a gente ainda tem testes de várias coisas que são feitas Isso é um nos assunto animais. polêmico, né? Eu gosto de assunto polêmico. Eu não gosto de podcast sem assunto polêmico. O Brasil ainda faz. Ó como é que faz. E agora a gente tá nessa guerra para pararem de fazer. Aí eu falo que o Léo ele vai lá e faz uma arte linda. Aí ele bota um ratinho na arte. Aí eu falo, troca por um coelhinho. Ou por um cachorrinho. Porque existe ainda um preconceito entre alguns animais, né? Parou? O carisma do animal conta muito, né? Você proteger uma baleia é muito mais fácil do que você proteger um tubarão. Porque o tubarão tem a imagem do bicho mau, né? Cobra. E cobra, escorpião. Não, tava uma imagem do Tempo Novo, no Jornal da Serra, colocou recentemente uma cobra, uma jiboia que apareceu lá em Jacaraípe, acho que foi em Jacaraípe, enrolou no gatinho para engolir o gatinho, né? E aí conseguiram tirar o gatinho. Sim, eu vi essa notícia. Foi até a fiscalização, foi até a fiscalização de meio ambiente que atuou nesse caso. O gatinho não resistiu e até morreu depois disso. Mas enfim, na hora que você vê aquela imagem da jiboia enrolada no gatinho, a tendência é você falar, coitado do gatinho, mata a jiboia. Não é o automático? E não é assim, né? Porque a natureza tem as suas dinâmicas. Eu tenho um asco de cobra, assim, o único animal que eu tenho, na verdade não é cobra, isso é anfíbio de forma geral. Eu tenho uma... Eu amo todos os animais, mas esse tipo de animais me causam chega pra lá. Quero, não sei porquê. Eu tenho medo de cobra também. Eu não sei, eu não pegaria na mão, por exemplo. Teve uma vez, eu me lembro, uma cobra na prefeitura, uma pessoa andando com uma cobra lá, cobra... Foi da Liviane Pimenta, Dança do Vento. Aqui. Bota a mão na cobra, eu falei, não, ela é mansa, eu não quero saber, mas sim, é natural a gente ter aversão à cobra, porque desde criança a gente vê também, o que a gente vê nas historinhas de criança? A cobra é o bicho mau. É bíblico isso? É bíblico, a serpente. A serpente. Então, mas a gente tem que ter noção de que tudo é importante, até porque foi Deus que fez e toda a vida importa. E é uma frase que virou minha logo. Agora, Rafaela, para não perder o ponto, que eu acho que é um assunto legal para a gente conversar. No Brasil ainda se faz teste em animais. No Espírito Santo tem alguma fábrica que faz teste em animal? Então, na Serra eu fiz uma lei proibindo, porque ainda existem alguns produtos químicos que são feitos até em fundo de quintal e que eu tenho a sensação de que são testados, sim, aqui no Espírito Santo. E foi copiado esse projeto por um deputado estadual, não lembro, foi qual? Algum deputado estadual copiou esse projeto. Na verdade, vários projetos que eu apresentei na Serra foram apresentados por deputados estaduais no estado no mesmo ano, meu primeiro ano de mandato. Eu fui a vereadora do estado que mais apresentou projetos no estado do Espírito Santo, assim, no geral, comparando com Vitória e Vila Velha, a vereadora com a maior produção. E aí, naturalmente, como a causa animal passou a ter visibilidade depois do mandato, vários deputados que não tinham nem noção de que existe esse mundo e esse universo paralelo começaram a aproveitar alguns projetos. Um deles é o que proíbe teste em animais no Espírito Santo. Eu não conheço o local, até porque se eu conhecesse eu teria feito Bauê já, denúncia, imprensa, enfim. Mas eu não descarto essa possibilidade. Eu queria falar assim, também sobre essa questão de teste de animal no Brasil. No Senado, eles aprovaram a PLC 70/2014, que proíbe testes em animais. Só que a legislação ela é muito abrangente em alguns pontos. Em outros ela deixa muito aberto. Por exemplo, né, eu tenho citado alguns pontos aqui que ela fala o seguinte. Ela proíbe testes em animais, porém, se tiver grande repercussão de algum cosmético, medicamento, ele vai ser aprovado de acordo com a vigilância sanitária e de acordo com
a demanda da população. Então, isso você está abrindo um leque muito grande. Então, porque, por exemplo, você tem um medicamento Sim. que de uso geral que pode ser testado. Um medicamento simples. Um produto de cosmético popular para a população em geral é de grande repercussão. Você não vai deixar uma pessoa utilizar um creme de cabelo, por exemplo, um produto de pele, um protetor solar. Então, ele pode utilizar desde que seja um ganho de massas de empresários que tiverem interesse. Então ela é vendida. Facilita. Como aprovada a proibição de uso de animais em testes para É cosméticos. recente isso também, né? Isso aí. Dezembro de 2022. Eu já tinha esse projeto, eu apresentei na Serra em 2021, quando eu iniciei o mandato e tal, enfim. E essa decisão, essa votação nacional foi recente. E depois de uma grande repercussão também é necessário? Não é. Porque se fosse, o Boticário não estava desde o ano de 2020 sem testar nada em animais, concorda? Sim, Então necessário não é. Que é uma linha melhor do que o Boticário. sim. É altamente sem crueldade contra animais e agora está estendendo também a linha para uma linha vegana. São coisas distintas. Teste em animal é aquele selo do coelhinho de crueldade contra os animais, né? Sim. Esse é o produto que não testa. Outra coisa é o produto que não usa nada de origem animal na sua fabricação. Sim. São coisas distintas. Sim. O Boticário ele já não testa em animais desde 2020 e agora, nos últimos 10 anos, tem uma vasta linha de produtos que já são de origem vegana, que também não usam nada de origem animal na produção. É possível, né? É possível, é. Agora, eu não sei, Vitor, se produto químico, eu tenho dúvida, por exemplo, cloro, produtos de limpeza, de coisas fora da parte de cosmético. Porque a lei ela fala o seguinte, é necessário que o ingrediente seja amplamente usado, né, no mercado e não possa ser substituído. Então tem algumas coisas que não tem como substituir. É aquele produto. Então a lei ela diz que proíbe, mas aquele produto lá que a sociedade não conhece, ele vai continuar sendo utilizado. Testado. Vai utilizar e testado. Testando, É uma discussão muito ampla ainda, né? De muito debate ainda para a gente conseguir construir de fato uma política pública voltada para essa proteção. Além de 2 anos para poder ser implementado. Sim. Rafaela, como que você vê hoje, e aí falando da questão da proteção animal, né? Como que você vê hoje o Estado do Espírito Santo? Como é que a gente está hoje? Por um lado, a gente tem a saúde, né, humana, que ainda precisa de avançar muito, né? A gente passa aí diariamente, né? A gente vê isso nos noticiários, a dificuldade que tem de acesso a um exame, a uma cirurgia, né? Se para a saúde humana isso está difícil, né? Ainda está difícil da gente alcançar esse, vamos dizer, esse formato ideal assim de acesso à saúde pública. E como é que a gente leva isso para a vida animal? Se na saúde humana está debilitado, como é que a gente consegue implementar políticas públicas, investimento nessa área de cuidado animal? Primeiro a gente tem que entender que existe uma saúde única. A saúde humana, a saúde animal, ela faz parte de um processo de saúde única. O Espírito Santo tem várias cidades que fazem divisa, por exemplo, com o estado de Minas Gerais. As cidades que fazem divisa com Minas têm grandes surtos de leishmaniose. Aqui no estado já foram encontrados nesses últimos 12 meses casos de leishmaniose, que é o mosquito palha, pica o cachorrinho e também pica o ser humano. E vira um ciclo de tratamento gigante. Nas cidades que fazem divisa com Minas, a maioria delas, a indicação quando o animal é diagnosticado é de eutanásia, porque o tratamento é caro. E aí entra uma discussão que foi aprovada no país nos últimos 2 anos, uma lei que proíbe a eutanásia de animais que tenham tratamento pelos próprios CCZs. Exemplo disso é o surto de esporotricose, outro grave problema que está em todo o estado do Espírito Santo, inclusive aqui em Vitória, Serra, Vila Velha. Esporotricose já não é o mosquito, é o fungo que está na madeira podre lá na natureza, o gatinho vai lá, se esfrega na madeira, pega a esporotricose, era conhecida como doença do jardineiro, que os homens também que mexem muito com madeira, com planta, costumam pegar.
E aí o gatinho vai lá e começa a se esfregar na sua casa, na criança que está brincando na rua, no idoso, e passa a doença para essa criança e para esse idoso. Nas pessoas são manchas pela pele toda, é uma micose, e ela só é diagnosticada e tratada com itraconazol, tanto em gente quanto em bicho. Hoje a gente atravessa um surto gigante de esporotricose em toda a Grande Vitória, com várias pessoas e médicos que têm dificuldade de diagnosticar a esporotricose. Agora, de tanto falar, e a gente tem falado muito, os médicos começaram a se atentar para isso, porque o veterinário ele bate o olho no gatinho, faz o exame da lâmina também para confirmar e já sabe. Até eu já olho a foto e já falo, esporotricose. No gato, parece que jogaram água fervendo no gato. Se você escrever depois no Google esporotricose, você vai ver que é uma imagem de um animal como se estivesse sem pelo, ferido por uma água fervendo. E o problema, a questão da saúde é essa. Então, eu dei 2 exemplos agora claros de doenças, inclusive caso recente que encontraram recentemente de leishmaniose na Serra, inclusive um deles, com possibilidade de contaminar muitas pessoas. Porque o mosquito palha que transmite, e ele pica o animal e pica o humano e transmite a doença dessa forma. A gente sabe que no país a zoonose ela tem que ser tratada dentro da Secretaria de Saúde e que o recurso do SUS não pode ser aplicado se não for para a zoonose. A gente não pode usar o recurso do SUS para castração, por exemplo. Gente, tanto que a castração ela vem por um projeto dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que agora vai começar pelo Ministério do Meio Ambiente. São tratamentos que o SUS tem que alcançar. E que isso vai atingir um número tão elevado de pessoas se a gente não cuidar, que vai ficar caríssimo bancar esse custeio. A questão animal ela é muito ampla, né, cara? Porque a gente tem animais, desde os mais carismáticos, como você falou, os gatos, os cachorros, que são bem carismáticos, né? Que a grande parte das pessoas gostam, né? Outras nem tanto, mas assim, a gente hoje já vê, né, uma consciência muito maior. Você tem os pássaros, as aves, até o pombo, né? Ali que tem pessoas que tem um certo preconceito, pombo, tal, não sei o quê, até a questão do rato e tal. É uma questão complexa, né? Das baleias, do litoral e dos macacos e tudo mais. Hoje você, lá na Serra, como município, como é que você vê a questão da legislação de proteção aos animais? Assim, a gente está falando muito dos animais, vamos dizer assim, domésticos que estão na rua ou que são alvo de maus tratos, né? Que é uma atuação muito forte de vocês nessa questão. Mas e a questão da proteção dos animais silvestres, vamos dizer assim, né? Ali na região da Serra tem muita área verde, né? Muito fragmento de Mata Atlântica, tem o Mestre Álvaro, né? Tem a Restinga, tem áreas ali interessantíssimas, né? Se eu não me engano, o município da Serra é o maior do Espírito Santo, né? Em termos de área. Não, não é não. Não, né? É em habitantes. Em habitantes, perdão. Maior Linhares, sim. Mas é um município grande, assim, que tem várias áreas. E em habitantes também. Dentro da Serra cabe Vitória, Vila Velha e Cariacica. Então, assim, é o maior da Grande Vitória. A Grande Vitória. E tem e habitantes que também é uma problemática, né? Porque você tem muita gente morando no espaço ali que você tem que dividir com o espaço natural. Como é que é essa questão dos parques naturais, das unidades de conservação, a gente estava conversando na semana passada com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, o Tarcísio Fueger, e a gente conversou justamente sobre essa situação das unidades de conservação, das APAs, né, as áreas de proteção ambiental regionais, municipais. Vocês acham que isso é um instrumento importante na preservação dos animais silvestres e como a Serra caminha na questão do legislativo, da questão também do executivo, para poder ter essa pauta, vamos dizer assim, dialogada, né? Debatida? Eu vou começar e depois vou passar para Vitor, que ele vai falar melhor do que eu uma parte dessas suas perguntas. Eu só queria concluir minha fala anterior, quando eu falo de saúde única, que o brasileiro entendeu, depois de a duras penas, que a vacina da raiva era importante no país. E a ponto de hoje quase não mais existe caso de raiva em cachorro e em gente, né? Desculpa. Ainda existe raiva em morcego, mas quase não existe mais em animais, em cachorros e pessoas. E isso também pode ser controlado aí, a leishmaniose, a esporotricose. O país precisa desenvolver
como desenvolveu tão rápido a vacina do Covid, por exemplo, Sim. desenvolver vacinas de prevenção dessas doenças, porque a população tem que entender que a vacina que o animal precisa não é só a de raiva, muita gente não sabe. Inclusive, eu falei com os meus meninos para fazerem posts semanais falando quais as vacinas obrigatórias. Para cães é a V8 ou V10, para gatos a V3 e V4. Essas vacinas não são preventivas da leishmaniose e da esporotricose, que são doenças que transmitem para os humanos. Então, a gente precisa avançar no país na pesquisa científica, e aí entra a importância dos institutos que existem, né, vários institutos que existem e que pesquisam nessas áreas, para disponibilizar vacina preventiva, porque é o jeito de controlar surto de doença. Com relação agora à legislação, a legislação nacional ela avançou um pouco com relação a crimes ambientais ligados a animais, né? E a dificuldade que eu vejo hoje é a impunidade. Eu falei isso na matéria que saiu ontem na tribuna. A pessoa ela tem tanta certeza de que ela vai ficar impune que isso deixa ela mais corajosa para continuar praticando crimes. Sim. E o modelo pedagógico coercitivo. Eu lembro que a Aldifas falava muito isso. Às vezes a gente precisa fazer uma coisa para punir uma pessoa para que aquilo de forma pedagógica atinja todo Um exemplo. um coletivo. Então, eu fiquei sabendo pela essa reportagem que o Estado não registrou ninguém preso por crimes contra animais nos últimos anos, ou 2 anos, eu não me lembro qual foi a pergunta da jornalista. E aí você fica, meu Deus, então já que ninguém vai preso e já que não vai dar nada, por que eu vou ficar me preocupando em não cometer crime contra animal? E aí eu digo animal de forma geral, silvestre e doméstico. Com relação aos animais silvestres, eu percebi que nos últimos anos o IBAMA e os CETAS foram instituições pouco Valorizado? não sei se valorizado do ponto de vista financeiro por parte do governo federal, ou se também com pouco trabalho dentro. Atuação. Pouca atuação, não só na Serra, mas toda a Grande Vitória. Eu percebi isso como cidadã. E o CETAS, por exemplo, da Serra, fica na Serra, fica em Barcelona, Sim. e ele tem um investimento, por exemplo, ele não tem veterinário. Quando chega um animal lá que precisa de alguma coisa com veterinário, você tem que ficar pedindo favor. E aí eu aproveito para agradecer ao Dr. Eduardo Lázaro, que sempre ajuda na área de animais silvestres aqui na Grande Vitória. Mas assim, favor, acho que a gente precisa ter instituições com efetivo suficiente para atender essa demanda. Porque às vezes a população é enganada, ela acha que ela encontrou um animal silvestre, vai levar no CETAS e ele vai ser socorrido. Mas chega lá, o tratamento que ele precisa não é feito lá. Lá não tem um centro cirúrgico, lá não tem nada, não tem veterinário. Lá tem alguns zootecnistas. Mas assim, eu acho que a gente precisava ter uma estrutura melhor para cuidar desses animais. Com relação à área de proteção, acho que o Vitor fala bem melhor do que eu sobre, né, Vitor? A área as APAs, no caso. Sim. Da Serra, né? Da Serra. Né, até um pouco assim do Espírito Santo mesmo também, porque vem assim de 12, 13 anos militando nessa questão ambiental e a gente teve um olhar muito crítico sobre a legislação. Na Serra nós elaboramos o Programa Municipal de Educação Ambiental, mas falta vontade de executar. Então, assim, gente que é de instituições ambientais, a gente vê que precisa de financiamento, porque hoje nós temos lá na cidade da Serra a APA Manguezal Sul, que tem sede, mas não é ocupada por ninguém, servidores, projetos, e no passado nós tínhamos, né? Então tínhamos projetos que desenvolvia com a questão do manguezal, com as escolas, com visitação, e a gente tinha todo aquele período. A gente tem a APA do Estadual do Mestre Álvaro, por exemplo, Sim. que é a coisa... tem o maior trabalho, por exemplo, é a questão ali das trilhas do Mestre Álvaro, por exemplo, para o conhecimento da população. Sim. Porque você não tem uma trilha de qualidade que valorize a questão ambiental, que leve as pessoas a conhecerem mesmo, né? E também o levantamento de fauna e flora. Então, assim, falta o quê? Investimento. Falta quem quer fazer. Não é falta de estrutura física, porque hoje a gente tem a sede. Todas as unidades lá a gente tem sede, menos o Parque Natural de Bicanga, mas na Serra a gente tem as sedes físicas, mas falta estrutura, falta projetos, falta investimento e quem queira fazer. Porque a legislação a gente tem, então falta a gente querer desenvolver. No município a gente trabalhou durante alguns anos sobre a questão das condicionantes ambientais.
Então, com o Programa Municipal de Educação Ambiental, a gente colocou como condicionante para todas as empresas terem aquela participação, conhecesse como que é a política ambiental do município, o código ambiental, Sim. como que é a fiscalização. Eles tinham aquela obrigatoriedade de levar a informação, olha, minha empresa é poluidora, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho um projeto, que eu posso recuperar. Não adianta eu entrar no município da Serra, eu ter diversas empresas ali desaguando seu resíduo, né, todo nos mananciais, que é o que mais acontece hoje. A gente tem todas as lagoas ali do município da Serra que estão poluídas. Então, o que podemos fazer? O que as empresas querem fazer? Vamos abraçar o programa? Vamos desenvolver? E a gente veio discutindo isso desde lá de trás. 2010, 2011, 2014, até que 2016 nós conseguimos o Programa Municipal de Educação Ambiental. E falta querer fazer para que possa desenvolver a questão ambiental no município. Por exemplo, levantamento das instituições. Nós fizemos o cadastro de todas as instituições ambientais do município, elaboramos o chamamento público, né, que ele possibilitou fazer com que o recurso do Fundo Ambiental do município da Serra, através das multas, fosse encaminhado para quem realmente é de direito, que as instituições que estão fazendo, porque não adianta eu comprar equipamento, carro, construir sede, porque sede não fala e carro não fala, só se tiver pessoas e estrutura para fazer. Então, assim, não adianta o poder público municipal hoje, né, entregar 2, 3 viaturas a poder fiscalizatório, se quem quer ouvir precisa de alguém que possa fazer esse intermédio, que é fazer a educação ambiental chegar na ponta, que são os alunos, são as futuras gerações que estão ali na escola. Sim. Então, se a gente não tem esse caminho, a gente não consegue ter um futuro bom lá na questão ambiental. Perfeito. A gente teve uma questão recente, Sandrão, na Serra. Para quem não sabe, tem algumas pessoas que acompanham a gente fora do Espírito Santo. A Serra é um município vizinho aqui de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e tem uma montanha chamada Mestre Álvaro, que é um fragmento de Mata Atlântica ao seu redor ali, que tem uma região de alagado também, né, que o pessoal chama, né, que Assim, as turfas, enfim. E recentemente a gente teve uma polêmica em torno de um zoneamento imobiliário, sim, numa área do Mestre Álvaro, né, que prevê e previu, não sei como é que tá, depois eu até queria saber, uma supressão considerável de parte da mata ali, a mata original. E você falou de contrapartidas, de condicionantes. E nesse caso eu queria saber como é que está essa questão do zoneamento imobiliário numa região do Mestre Álvaro, que no primeiro momento, lá atrás, isso é antigo, inclusive, já tem uma coisa, já foi debatida, e lá atrás eu li e me preocupou um pouco pela forma com que estava sendo feito, né? Muito pouco ortodoxa, inclusive, para não dizer outra coisa. E de repente a importância, tudo bem, tem coisas na modernidade, a gente tem que aceitar, né, a mancha urbana aumentando, o novo zoneamento, a população aumentando, tem especulação imobiliária. Às vezes a gente tem que entender e absorver com os devidos cuidados, dentro da legislação, obviamente, e com as devidas contrapartidas e condicionantes. sim. Né? Então você, às vezes, um zoneamento desse, ele vai desmatar uma área, mas ele tem que fazer uma contrapartida para que toda outra restante da área seja preservada com recursos desse empreendimento. Queria saber como é que está essa questão do Mestre Álvaro. O que acontece? Ali na APA, Grande APA ali do Mestre Álvaro, tem vários empreendimentos que funcionam ali dentro. E os meninos dos Amigos do Mestre, inclusive é uma ONG da Serra, e a gente conseguiu nesses 2 anos mandar a emenda parlamentar para eles, estão fazendo um trabalho muito legal de recuperação de nascentes ali. Eles falam sobre essa questão do mestre ser sustentável, mas também o mestre ter espaço para alguns empreendimentos que são importantes ali para evitar, inclusive, a invasão, por exemplo, como aconteceram em várias outras áreas no país inteiro. Aí, se você olhar em Rio de Janeiro, vários morros foram invadidos por falta de alguém que tomasse conta. Vamos dizer assim, o poder público não toma conta, então alguém tomando conta é alguém que pelo menos vai deixar, vai inibir a invasão de populares. Isso é uma questão. A outra questão é que a Serra tinha que ter votado o PDM no ano passado na Câmara. Não foi votado. Essas discussões de o que poder ou não fazer nas áreas do município deveriam ter passado pela Câmara Municipal e não passaram. E aí nós começamos a receber umas demandas de alguns engenheiros e arquitetos que trabalham em projetos na Serra,
que eram surpreendidos nos processos que eles abriam na prefeitura, com eles arquivados, e quando eles iam atrás para saber o motivo do arquivamento, eles descobriam que existia alguma normativa que falava que não cumpriu alguma coisa e por isso estavam arquivados. E aí, questionando onde estavam essas normas, descobriram também que essas normativas são feitas direto pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, sem discussão, sem lei, sem passar pela Câmara Municipal, por norma técnica não publicada. Em razão dessas denúncias, nós fizemos um requerimento, formalizamos pelo gabinete um requerimento, tem uns 15 dias já, solicitando ao secretário, à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, todas as normativas que foram feitas desde que esse atual prefeito assumiu a gestão. E, com base na resposta, nós vamos movimentar esse mesmo processo de por que não foi votado o PDM para que se discutisse essas questões todas dentro de um novo planejamento de crescimento do município. De fato, a gente não é contra o desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que a cidade da Serra é a que mais cresce no estado, é de maior número de população hoje. Expectativa que cresça muito ainda, porque tem muito espaço para construir, vamos dizer assim, né? Diferente de bairros como Vitória, que já estão superlotados, você não tem onde fazer mais nenhuma praça, a Serra tem muita área ainda que pode ser bem aproveitada. Sim. Nossa preocupação como gabinete, né, e como representante do povo, ainda mais que defende essa bandeira, essa pauta ligada à questão ambiental, é que tudo seja feito de acordo com a lei, discutido dentro da Câmara Municipal, que está ali para isso, e observando as condicionantes e as regras de compensação, caso empreendimentos como esse que você citou realmente se fixem dentro da cidade. Esse que você citou especificamente vai estar dentro dessas normas que a gente que a gente requeriu à secretaria, uma específica para ele. E esse daqui, por que ele construiu aqui, que é na margem da BR, não é isso? Sim, do outro lado do Mestre Álvaro. Sim. Ali no contorno, perto da... É depois um pouquinho. A gente vai... Porque a gente tem que entender, né? As invasões na Serra é uma coisa impressionante. Tem bairros ali na Serra, é horrível isso. Não só na Serra, no Brasil. Não, mas na Serra é um negócio muito maior do que em Vitória. Se você fizer uma comparação pequena, tem bairros ali que eu fico abismada. A gente estava onde? Bicanga, não foi aquele dia? Que tem aquele córrego totalmente... Sabe aonde? Aonde é uma sede da Polícia Militar, um clube da Polícia Militar, que passa um rio ali atrás. É um córrego. É um córrego extremamente poluído. Por que está poluído? Porque teve invasão de 100 casas, né? 100 casas. Ali naquela região. Aí vai esgoto, e o esgoto vai para ali. O esgoto de maneira irregular vai descendo para o córrego. E não só ali, assim, um exemplo, né? A Serra tem vários exemplos de vários bairros com várias pessoas que construíram de forma irregular. É uma cidade, assim, né, que merece uma atenção, né, nessa gestão, né? A gente conhece bastante ali a Serra também. Rafaela, como que você vê hoje a questão dos investimentos voltados para a questão animal na Serra? Como é que estão? Perguntaram, não respondi até. Como é que tá esses projetos, esses programas? Como é que está esse planejamento? A meta... Hoje a Serra, iniciei o meu mandato, eu saí da gestão de 2020, né, com a Serra iniciando a castração na cidade. Em 2021, ficou suspenso qualquer serviço ligado a animais, exceto o contrato de animais de grande porte, porque isso existe há mais de 10 anos, sem nenhuma interrupção, por conta da necessidade, porque a Serra ainda é muito rural. Então, eventualmente, eu recentemente, esse mês, resgatei animais de grande porte no meu bairro, que é Valparaíso, que é um bairro... E aí o que? Boi, cavalo? Eu resgatei, então, até levei um coice, mentira. Tá um vídeo na rede social. Ficou roxo, as pessoas vão mostrar o roxo. Não, eu falei, não, porque foi entre a perna, perto da virilha, e vai ficar meio indecente postar um negócio dele na rede social. Mas assim, eu tava gravando na hora que eu levei o coice. Aí eu dei um gritão. Aí meu celular que tava filmando, que pegou o áudio. O que foi? Aí o rapaz que tava fazendo o resgate lá da empresa falou, você levou um coice? Eu levei. Aí, enfim, era um burro de carroça com um olho furado. A Serra ainda autoriza carroceiro? Como é que é? Vila Velha não pode mais, Vitória. Bom, vamos polemizar aos poucos, ao primeiro.
Os contratos da Serra de animais. O de grande porte, por exemplo, resgatou esse burro com o filhotezinho e a égua que estavam andando soltos pelas ruas de Valparaíso. Nós conseguimos encurralá-los dentro do parque da cidade e eu, junto com os 2 rapazes da empresa que presta o serviço, conseguimos prender os 3. Foram resgatados. O burro com um olho furado. Então, não enxergava com um olho, que é o que me deu o coice, e foi perdoado imediatamente pela situação do contexto geral. Claro, claro. O mínimo que eu podia fazer era perdoá-lo, né? Já que, coitado, passou por toda forma de crueldade ao longo da existência dele. Claro. O contrato da prefeitura existe há muitos anos. Com relação a pequeno porte, não existiu nada em 2021, começou em 2022, em janeiro de 2022, dia 12 de janeiro de 2022, um contrato de um programa chamado ARCA, que resgata animais e também deveria fazer castração. Só que como o número de resgate foi muito grande, o número de castração foi reduzido. E nós repensamos esse programa depois desse primeiro ano dele, que gastou mais de 3 milhões de reais com resgate de animais e castração. Nós repensamos agora para uma nova forma de contratação, que vai ser uma licitação para resgate e outra para castração, distribuindo em várias clínicas, porque as pessoas também têm dificuldade de levar o animal lá no rancho, que é a clínica que ganhou a licitação, porque fica depois da Polícia Rodoviária Federal já indo para Fundão. Então, assim, eu já cheguei no rancho e encontrei pessoas, uma senhora de 80 anos, com a filha de 60, que foram a pé praticamente da Serra Sede até lá, que caminharam quase 1 hora num sol, com uma cachorrinha dentro da mochilinha, e chegou lá porque tinha sido castrada meses antes. Aí foram achando que ainda ia ter algum tipo de atendimento de graça, aí não iam atender, porque né, não tem atendimento de graça, era só a castração. E aí eu meio que consegui resolver o problema, coloquei elas no carro, trouxe de volta, eu nem acreditei. Elas saíram de Taquara, na Serra, foram andando a pé depois do último ponto de ônibus onde elas desceram, a pé no sol quente. E eu fiquei impressionado com aquilo, enfim. Carece o município, não só de Serra, mas todo da Grande Vitória, de atendimento público veterinário. Não tem em lugar nenhum. Então, eu estou muito contente com o contrato de 3 milhões. O município que mais investiu no Espírito Santo, na história do Espírito Santo, em 1 ano, com resgate de animais, foi a Serra, com esse contrato aí que gastou mais de 3 milhões. Castração precisa avançar, porque a forma de conter o número de animais é castrando. Então, a gente separou os contratos para tentar avançar nesse 2º ano e virar modelo para o resto do estado. Com relação à carroça, existe uma lei estadual que proíbe, porém os municípios precisam regulamentar essa lei. Vitória fez isso há alguns anos atrás. Porém, Vitória, ela é uma ilha e é fácil você controlar as saídas de Vitória. Além disso, ela é muito monitorada por câmeras e é pequena a cidade, né? A extensão de Vitória, você roda Vitória de carro muito rapidinho. Comparando com a Serra? Comparando com a Serra. Então, na Serra, em 2017, eu estava na gestão, nós iniciamos um processo de fim da carroça na Serra, na época da gestão do Aldifas, e nós mandamos para a Câmara um processo que dizia que a gente iria pôr fim à carroça, mas a gente, antes disso, levantou o número de carroceiros do município para colocar essas pessoas de alguma forma no mercado de trabalho e para remunerar a carroça e o animal. A gente começou esse levantamento, tinham 40, 50 carroceiros, a gente terminou esse levantamento e tinha uns 200 carroceiros, porque as pessoas começaram a entender também que se eu tivesse uma carroça e um animal, o município ia me comprar. Então eu ia arrumar para eu, rapidamente... O milagre da multiplicação. Rapidinho apareceu. Rapidinho. Aí, foi esse projeto para a Câmara, já com tudo milimetricamente estudadinho, conversadinho, com reuniões, com agenda, com audiência pública, com tudo que vocês imaginarem, a Câmara reprovou. Aí eu virei vereadora. Apresentei esse projeto de novo, mas como vereadora eu não poderia, por exemplo, na época que a gente apresentou isso do município para a Câmara, a gente já falou, o cavalo vai ser indenizado, não sei se 3, 4 mil, a carroça 3, 4 mil, a pessoa vai ser levada para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, para ser inserida no mercado de trabalho. Quem quiser fazer algum início, por exemplo, deixei de ser carroceiro, vou ter um churrasquinho, vou ter um transporte, um carrinho para fazer transporte de frete, carrinho comum, enfim, para a pessoa ser orientada de como que ela poderia viver e ter uma renda sem ser... alternativa. E aí, eu apresentei, já na condição de vereador, eu não poderia, por exemplo, indenizar ninguém, porque eu não posso fazer nenhum projeto que cause despesa para o município. Aí, eu fiz o projeto assim,
pelo fim da carroça, não falei carroça, pelo fim da tração animal na serra, porque tem cidades que tem o cavalo de lata, tem cidades que tem a tração de outra forma e as pessoas são cadastradas, também não posso pegar, porque acontece muito é pegar um entulho aqui e jogar num local que é proibido, Sim. né? Isso também aí é um crime ambiental. Então a fiscalização na época que a Aldifas tentou colocar fim nisso, inclusive chegou a prender vários carroceiros colocando entulho em local irregular para tentar moralizar, fizemos um trabalho, Vitor participou disso pela Secretaria de Meio Ambiente, mas não deu, assim, sem a lei, a gente não tinha força e a lei não passou na Câmara. Aí, Desamparado, né? como vereador, eu tentei de lá para cá, dando 5 anos para o município adequar a lei, que é convocar os carroceiros, ver o que ia fazer com a carroça, com o animal, com tudo, tal. Sim. E aí, no dia dessa votação, nós levamos alguns protetores para a Câmara, mas a ponte com a gestão, né, que é um ex-vereador, mobilizou um grupo de carroceiros que também foram para a Câmara. Eu corajosamente desci do meu gabinete e fui lá no meio da rodinha dos carroceiros explicar para eles que o projeto era bom para eles, mas a maioria não sabia ler e escrever, então achava que eu estava mentindo. Loirinha, branquinha, o ex-vereador negro, né, que tem parece mais de uma classe talvez mais próxima da do carroceiro, e talvez eles entenderam como uma pessoa que está querendo prejudicá-los, e eles acreditaram no que eles ouviram do outro lado. E aí teve um movimento de alguns vereadores ligados à gestão para não aprovarem o projeto. E esse projeto foi uma votação muito apertada, ele ficou de 11-9. E quando estava 10-9, um vereador que não tinha votado na mesa diretora ficou assim, não, peraí, vou votar. E o pessoal vota, aí começou o carroceiro, vota contra, o protetor vota a favor, aquela confusão, e ele lá sendo orientado, assim, coisa ridícula. Por quem, né? Por alguém da gestão, provavelmente, ele estava 10-9, aí ele poderia ter feito 10-10. E o presidente, que na época era o Rodrigo Caldeira, falou para mim, Rafaela, se empatar eu voto no seu projeto, voto com você. Aí seria o... Aí eu tava naquela coisa do tipo, vota pelo amor de Deus, aí ele vai lá e faz um 11-9. Aí eu divulguei a votação na minha rede social. Sofri bullying dos vereadores da Câmara durante muitos meses. Eu ia para a tribuna falar, eles esvaziavam o plenário. Vários não falam comigo até hoje, porque eles querem votar, mas também não quer que a população saiba como votaram, né? Que é a mania de quem não vota de acordo com a própria consciência. Porque eu votei em vários projetos meus, do Executivo, de outros vereadores, tá? Qualquer voto que eu fiz na Câmara, eu quero que a população saiba. É diferente, entendeu? Para benefício, né? Quero que as pessoas saibam como foram os meus votos. E toda vez que a gente divulga, né, Vitor? Não foi só esse, não. Teve um outro também recente. Qual foi que eu divulguei? E sofri. Bom, Rafaela, a gente fica imaginando, então, como é a sua primeira vez, né, na Câmara de Vereadores da Serra, é um primeiro mandato, né, tem as dificuldades naturais, você já levanta uma bandeira de uma causa que nem todo mundo é simpático, né, tem gente que tem medo até de animais, até de animal doméstico, não gosta de cachorro, não gosta de gato e tal, e no meio político eu acredito que todas as diferenças são exageradas, principalmente no momento político que a gente tem vivido nos últimos 4, 5, 6 anos, né? E você enquanto mulher, né? Você que tem essa alma combativa, né? De falar, de botar o dedo na ferida, como você já colocou aqui, de ir pro embate, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como está sendo esse primeiro mandato, né? Se você... claro, as dificuldades existem em qualquer área de trabalho que a gente atue, mas nesse âmbito específico, onde a maioria no Brasil, nessa questão política, ainda são homens, né? Os homens são a maioria nos ambientes políticos, né? Seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras de vereadores, os prefeitos, você vê que a grande maioria são homens. Você, além da questão da causa em si, você também enfrenta algum tipo de bloqueio, algum tipo de preconceito no sentido de ser o seu primeiro mandato e também no sentido de você ser mulher? Com certeza, com toda certeza a gente passa por muito mais dificuldade do que se fosse um homem. No meu gabinete tem 3 homens que me ajudam com todas as decisões do mandato. E eu vou te dizer que várias vezes foram eles que me frearam, né? Que é o Vitor, o Léo e o Juliomar. Os 3... eles, principalmente o Juliomar, ele é muito da paz.
e eu trabalhava com ele antes, né, na gestão passada, então eu era sub dele. Então ele é da paz e eu era da guerra. Continua assim, só que agora eu ouço muito, talvez, embora eu vá muito para o embate, coloque toda hora o dedo na ferida e mostre o que está certo, o que está errado para a população, porque eu fui eleita para isso, eu ouço muito esses 3 homens que me seguram muitas vezes, por incrível que pareça, é eles que falam, não, deixa por menos, não responde. Mas dentro do cenário político de uma Câmara onde só tem eu e mais uma vereadora, se a gente não levantar a cabeça e às vezes o tom da voz e se impor, a gente é engolida ali. Porque poucas pessoas têm a capacidade de ouvir. Eu entendo que uma gestão se faz com base, com aliados e com oposição. Isso é normal. Mas eu tenho que ter equilíbrio para ouvir os argumentos da base. Muitas vezes o que acontece na Câmara agora, eu acho que de tanto eu falar, e aí teve gente que falou assim, você está falando isso para ensinar como que a base tem que fazer? Eu falava assim, gente, olha, eu vim aqui falar sobre esse copo azul. Esse copo é feito por um produto tal, ele é muito bom, ele está mantendo aqui o café aquecido. Terminei de falar do copo azul, aí vem o vereador ligado à base e fala, por que na gestão passada o copo era amarelo? É sempre do contra, né? Ao olhar, eu falava assim, gente, primeiro, eu tô nessa gestão como vereadora. Na passada, eu não era vereadora. Segundo, vamos falar do copo, não da gestão passada. A gente está aqui para falar do problema o copo. Esse é o assunto. Agora, eu não tenho o que defender do que eu estou falando, então vamos falar como base de outras coisas que pode acontecer de bom na cidade. Já que eu sou base, eu tô lá falando de um problema na saúde. Eu não tenho resposta para aquele problema na saúde, ao invés de eu ir lá dizer que na gestão passada era isso, era aquilo, eu vou lá e faço um elogio à educação ou à segurança pública, porque eu sou base. E aí, esses ataques que eram pessoais, porque toda hora eu sofri ataque pessoal. No início do meu mandato, vários discursos de ataque pessoal. Eu abri a boca para falar ataque contra mim, contra assessor meu, contra meu gabinete, contra a causa animal, contra bicho, a ponto de ouvir que bicho vai morrer de qualquer jeito, deixa tudo na rua, vai tirar pra quê? Vai, sabe? Impressionante a ignorância, né? Muito grande. E aí, sendo mulher, algumas vezes, principalmente 2 delas, a gente, quando é mulher, a gente tem que manter todo o equilíbrio do mundo, porque qualquer deslize, a gente é desequilibrada. Tá chato como louca, né? É maluca. E aí, em 2 episódios na Câmara da Serra, eu fui, num deles, em que eu tinha feito, o vereador entendeu como se eu tivesse invadido uma pauta dele, saúde, como se saúde fosse pauta de uma pessoa só, porque saúde é uma questão que todo mundo tem que, né? Saúde, educação e segurança São universais, né? são pautas de todos os vereadores. O resto, aí um tem mais afinidade com o esporte, o outro tem mais afinidade com a cultura, o outro é com a causa animal, aí tudo bem. Agora, saúde, educação e segurança é o pilar básico, né, da cidade. E aí eu tive um embate, esse vereador me atacou por conta de uma visita que eu tinha feito, que tinha dado um estresse numa unidade de saúde, e eu acabei fazendo levantando um monte de situações erradas, não tinha um monte de coisa, tinha álcool, na época era ainda pandemia, não tinha álcool em gel, não tinha sabonete para lavar a mão, não tinha água no bebedouro, não tinha nada. E ele ficou com raiva porque eu fui na saúde, que ele achava a pauta dele, e aí ele veio me atacar. Aí tudo bem, até aí tudo bem, só que aí na hora que ele terminou de falar, eu mantive, né, obviamente ouvi, terminou de falar, quando eu olhei ele saindo do plenário, eu vejo minha mãe entrando no plenário. Porque minha mãe estava no meu gabinete e quando ela viu aquela confusão, ela desceu e deixaram ela entrar. E aí um querendo sair, o outro querendo entrar, e eu ali dentro, eu falei, cara, eu fiquei bem nervosa na hora, porque é mãe, né? E com mãe, né, é bem pesado. Sim. E aí eu levantei para ir lá tirar minha mãe, aí o outro vereador, que era o líder do governo, foi e falou, vereadora, se controla, você tá descontrolada. Eu olhei para ele e falei, cara... É sempre o mesmo argumento. É, sempre. Aí isso até foi ridículo, aconteceu no mesmo dia que Carla Coser também foi agredida aqui em Vitória, e aí virou um auê danado à imprensa, enfim. A Carla é convidada nossa também, deve estar presente. E o outro episódio foi um episódio recente, assim, eu não sou da Serra, né? Aliás, quase ninguém é da Serra. A Serra é uma cidade que acolhe gente do estado todo, do país todo, o tempo todo. E aí, um vereador começou, que é ligado, que é lá na Serra, é muito comum também. Eu acho que só eu e mais talvez 2, 3, que eram ligados ao prefeito anterior e continuam
sendo oposição. Grande maioria se alia ao prefeito que está hoje, né, como prefeito, e aí um desses vereadores começou a me atacar em sessões anteriores. Você não é da Serra, não sei como que ganhou a eleição, que está aqui, que nem conhece a Serra. E assim, é engraçado porque eu andei antes, quando eu fui trabalhar na Serra, rua por rua de cada bairro que serrano nato não conhece. E tenho foto, eu e o Vitor, em cada final de bairro, de início de coisa, pé do Mestre Álvaro, lá no final de José de Anchieta, assim, os negócios longe, que é a pé, que é andando, e eu fiz isso muitas vezes, em locais perigosos, em locais que tem muito a influência do tráfico, e graças a Deus nunca me aconteceu nada. E aí o cara fala que eu não conheço a Serra, ele que só conhece o miolo de onde ele foi eleito ali, que é a Serra Sede. Então aquilo foi uma ofensa muito grande, mas eu deixei pra lá, não respondi. Aí numa sessão seguinte ele continuou, me atacou de outra forma, que eu nem me lembro o motivo. Sei que aí aquilo virou uma discussão. Ah, o motivo foi que eu falei. É assim, o projeto é maravilhoso para a cidade. Foi aprovado pela Câmara. Foi pro prefeito, mas o projeto é da Rafaela, então tenho que vetar. Porque a história não pode sair maravilhosa de uma vereadora de oposição. Aí eu veto o projeto. Ele volta pra Câmara. Aí ele chega na Câmara, eu falo, gente, esse projeto aqui, se não for aprovado, tá tirando direito do trabalhador, tá tirando direito do idoso, ou da criança, ou do autista, ou do... E aí eu vou explicar o projeto. Falo, olha, ele vetou, dizendo que é isso daqui, que é irregular, que é inconstitucional, que é qualquer coisa, mas olha que o procurador da Câmara é efetivo dando parecer dizendo que o projeto é viável e é legal. Então ele vetou por uma implicância política, naturalmente. Mas vocês têm possibilidade agora de derrubar esse veto. Mas os vereadores da base vão votar no veto do prefeito. E nós somos hoje, acho que em 5, 6 de oposição. Então os vetos naturalmente não vão ser derrubados. E aí nesse dia, era um negócio tão absurdo, que eu falei, eu na minha justificativa, agradeci e dei nome aos vereadores que votaram a favor do projeto. Nominei. Quero agradecer o fulano, que votaram a favor da educação, ou sei lá do que era, que eu não lembro direito qual era o projeto. E aí esse vereador ficou nervoso, porque o nome dele estava no que votou contra. E aí ele sabia que eu ia botar esse vídeo na rede social e toda a cidade ia saber que ele votou contra. Aí ele começou a me agredir verbalmente. E de novo, que eu tô descontrolada, e de novo a mesma história e tal, enfim. E aí nesse dia, e deu muita repercussão isso, a gente fez um vídeo e ele desceu 1 hora depois, aí a sessão foi suspensa, que virou um tumulto, aí volta a sessão, aí Rodrigo ainda era o presidente, aí volta a sessão, aí ele veio perto de mim para pedir desculpa, chegou perto de mim, começou a discutir comigo de novo, apontando o dedo em Riche. Falei, cara, vou fazer um vídeo disso. Porque assim, a população tem que enxergar isso. Não é possível que a população não enxergue isso. E eu tenho absoluta certeza que se eu fosse homem, isso não aconteceria com frequência. Entendeu? Entendi. Então assim, o fato é que quanto mais eles se movimentam enquanto base para tentar me tirar o equilíbrio, mais eu fico equilibrada e mais eu vou me impor. Porque eu fui eleita para representar o povo, não o prefeito A ou B, não a base ou tanto é que eu voto em projetos maravilhosos que vêm do prefeito. Entendendo que E falo, que bom que ele vai fazer isso para a criança, que bom que ele está mandando isso daqui, esse cartão alimentação, igual ele fez recentemente aí para as crianças de férias, que bom que ele fez isso aqui. Isso é importante para o servidor público ter esse aumento, ter esse benefício. Não tem dificuldade nenhuma. Mas vários grandes e excelentes projetos meus foram vetados. Vamos falar disso? Nessa questão, assim, é muito interessante, porque essa questão desse voto dela, dessa fala, foi porque ela identificou que estava sendo colocado 8 milhões na Secretaria de Comunicação e retirando de algumas secretarias, né? Ela falou, você poderia falar. Lembrei que agora que ele acabou de me mostrar o que aconteceu nesse dia. Houve uma redução de 72% do investimento da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra do ano passado para esse ano. Essa votação aconteceu na votação da LOA, Lei Orgânica do Município. Não, da Lei Orçamentária Municipal, que chega para a gente votar o orçamento do ano seguinte. E aí eu fiz algumas emendas. Uma delas era, por exemplo, tentando diminuir esse impacto negativo, tirando dinheiro da Secretaria de Comunicação, que estava muito acima do que se gastou nos últimos anos,
e colocando na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, entendendo, e num programa de formação para a juventude, assim, de primeiro emprego, para que as pessoas... qualificação profissional era o nome do programa. Eu estava colocando um recurso para projetos de qualificação profissional, que pode qualificar pessoas, inclusive para um ambiente desse aqui, para trabalhar com vídeo, para trabalhar com som, para trabalhar com qualificações comuns que ajudam a pessoa a ser inserida no mercado de trabalho. E aí, eles votaram contra isso. E aí eu agradeci os vereadores que votaram a favor disso. Disse, gente, a gente está gastando 3 vezes o que se gastava em comunicação. Estou tirando 1 milhão disso daí para colocar no emprego e renda, que teve uma queda de 72% do orçamento desse ano para o próximo. E o valor de programas da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra do ano passado, praticamente que foi utilizado, foi praticamente para pagar quem trabalhou na secretaria. Não teve projetos importantes, não teve cursos de grande quantidade que causassem impacto favorável na vida do desempregado. Então, eu vi que foi uma secretaria morta, assim, sabe? Quis chamar a atenção, isso, dar um destaque para isso. Isso virou uma discussão do vereador comigo. Quer dizer, um negócio absurdo, que ainda que ele argumentasse contrário, o fizesse sob argumento. Rafaela, é mais importante investir em publicidade e propaganda do que colocar curso de qualificação por isso e por aquilo. Ele podia fazer uma defesa argumentativa, mas nunca uma defesa pessoal, porque era eu entendo que quando a gente está no mandato, a gente tem que falar o que é importante para a cidade, né? Atacando ou defendendo a cidade, Sim. não a pessoa. Com certeza. E o que eu acho que é legal a gente falar é das suas ações, né? Você já está há 2 anos lá, correto? Agora indo para o 3º ano. Eu queria saber como é que está as suas pautas, se as coisas que você entrou com a missão, né, de fazer, principalmente relacionada à causa animal, se elas andaram, como é que está o seu planejamento de colocar mais em pauta isso na Câmara, como é que está essa discussão, se já conseguiu emplacar alguma lei que você já, antes de entrar, já estava, essa lei é importante, se está caminhando na direção. Dá uma passada para a gente sobre os seus projetos e se eles estão tendo êxito e compreensão por parte dos outros políticos, né, dos outros vereadores, e como é que está essa agenda de implementação ou agenda de discussão das suas pautas, dos seus projetos de lei. A gente tem aí um Agora é Lei aí, que a gente fez aí dos destaques da minha rede social, de projetos meus que já viraram lei na Serra. Abre que eu até vou citando um por um rapidamente, mas assim, eu queria falar de forma geral, alguns projetos nem são ligados à causa animal. Sim. Porque é muito mais difícil derrubar o veto, como tudo o prefeito veta, é muito difícil derrubar o veto de projetos que são da causa animal, porque causam menos impacto da população. Sim. A exemplo disso, minha primeira lei da Serra foi a que autorizava a doula a participar do parto. E também, acho que na mesma semana, do Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. A da doula traz mais significado porque a gente inaugurou o hospital materno. Na verdade, a maternidade Carapina funciona hoje no hospital materno, que deveria ser infantil, mas até hoje, nos 2 anos de gestão, o município não conseguiu ainda transformar aquilo ali na finalidade para a qual foi construída. E aí, muitas mulheres sofrem violência na hora do parto. E a doula é uma profissão nova. Existe, inclusive, o Adoules, que é um grupo de doulas no estado, que vocês poderiam fazer um podcast com as meninas, para falar sobre a participação das doulas hoje. Adoules, o Instagram. Tá. Mas eu posso passar o contato das meninas do grupo. Elas formam mulheres para acompanhar mulheres durante todo o período gestacional. Legal. E aí nós levamos essas mulheres dentro da Câmara para elas falarem com os vereadores para derrubarem o veto do prefeito, que também estava vetado o projeto. O do Dia da Violência contra a Mulher, nós mobilizamos o grupo Mulheres Guerreiras, que era ligado a alguns vereadores da base do prefeito, para meio que forçar a derrubar o veto. Então, vetos, como quase todos os meus projetos foram vetados, alguns nem foram vetados totalmente, mas foram vetados a parte que mais interessava. E aí, para não entrar no embate para que virasse lei, pelo menos uma parte deles, por exemplo, de transparência pública. Eu fiz um projeto para que tudo que fosse feito na comunicação indicasse o valor que foi utilizado.
Por exemplo, tem uma propaganda que passa no intervalo do Jornal Nacional dizendo que a Serra é o melhor paraíso do mundo para se morar. Quase sim. País primeiro mundo que não tem nada de errado lá. Quanto custou essa propaganda no horário nobre na televisão? Quanto custa um outdoor do lado da UPA, de Carapina, para dizer que a Serra é a cidade que mais investe na saúde? Aí as pessoas na UPA, lá dentro de 2 salas, que não tem ar-condicionado, aguardando transferência para o Estado, um monte de gente, aquela confusão e tal, e tá lá um outdoor. Quanto custou aquele outdoor ali? E aí eu fiz um projeto na transparência para que tudo que fosse feito pelo município na comunicação constasse o valor, inclusive para evitar desvio de dinheiro, né? Ele vetou exatamente a parte do projeto que fala que cada coisa tem um valor, porque isso demandaria custo para o município, o argumento de veto. Mas não vetou a parte do texto que fala que toda despesa teria que ser colocada no portal de transparência do município, no geral, não no específico. E aí, para não perder essa parte que ele não vetou, eu deixei passar e vou apresentar o projeto de novo só com relação ao que foi vetado. O grande problema é o que eu estou te dizendo. A gente não... Eu encontrei com um ex-vereador da Serra recentemente, ele falou assim, Rafaela, ele não se candidatou mais, e ele falou, o desgaste é que a gente vê que coisas importantes para a população não são aprovadas porque é base de oposição. Isso é uma... Essa queda de braço. Isso não é só na Prefeitura da Serra, em todas as prefeituras do Estado, é na Assembleia e é no governo federal. Não é sempre que o que é bom para o povo. E para você conseguir como oposição... Né? Ou o clamor público. Sim. Ou a movimentação. Você conseguiu localizar os projetos aprovados? Não. Tá no meu Instagram, por exemplo, que quem... tem um também proibido, esse eu acho que eu consegui derrubar esse veto, tenho quase certeza, que quem cometer crimes de maus tratos não pode mais ter adoção, Adotar. a guarda de outros animais, assim, Isso faz participar sentido, por um né? critério de compra ou de adoção. Faz todo sentido. Tem um que foi vetado recentemente de câmera de vídeo monitoramento dentro do hospital materno, porque eu recebi uma denúncia de que uma mãe que chegou com o bebê recém-parido, o bebê ficou esquecido em cima da maca mais de meia hora, porque todo mundo saiu correndo com a mulher para socorrer a mulher, e o vigia do local que viu o bebê ali falou, gente, esse bebê aqui não é daquela mulher que chegou agora? Nossa, que absurdo. Então, assim, aí eu fiz um projeto de câmera de vídeo monitoramento, porque protege também o profissional, o médico, o enfermeiro, todo mundo está protegido porque está sendo filmado. Sim. E que foi vetado. Sim, o fato é que vários projetos, infelizmente, são vetados. De vez em quando eu falo na Câmara o seguinte, prefeito, se a ideia é boa, se o vetou, não passou, mas traz daí para cá, não me importa de aprovar ele aqui não, e que fique no seu crédito. Porque para mim não importa isso, de quem foi a ideia. Ela é boa para a cidade, é boa para a população? A gente tem que ser grande na política. Sim. Pensar grande e também enxergar a cidade lá na frente. E rapidinho, açoitar animais. Como não passou essa aí, virou lei. Não passou o projeto da carroça, mas passou o projeto do chicote. Isso é importante. Né? Aí... É uma forma de... de inibir. Só que aí, o que precisa para punir? Lá tem punição, multa e tudo mais no projeto. O vídeo e a denúncia. E o fiscal de meio ambiente localizar e autuar a pessoa. Inclusive o recolhimento do animal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma curiosidade. Semana passada eu passei numa rua, assim, uma determinada rua, e eu vi um cachorro gritando muito, assim, chorando, né? Era um apartamento que parecia que ele já estava ali muito tempo chorando e que não tinha ninguém em casa. Abandonado por semana. Possivelmente, assim, nesses casos, o que é feito, assim, né? Qual o procedimento a ser adotado? Você passou num determinado lugar, tá ouvindo o bicho chorar, gritar, não sei o quê. O que você faz? Não só um cachorro, mas teve um animal, uma iguana, né? Que eu resgatei recentemente em Jacaraípe, num apartamento, que os donos do apartamento não estavam, e ela, sabe Deus como, a história, quem fez contato comigo, o Instituto Ibraf na época, falou que essa iguana era do vizinho que conseguiu fugir pela varanda para o apartamento que estava fechado. E estava presa nesse apartamento, aí os meninos pegaram um drone, fizeram imagens dela e coisa e tal, e ela presa, ela não conseguia voltar. E aí ela morreria ali por falta de comida e de água. E a gente não podia entrar no apartamento porque os donos do apartamento moravam no Rio de Janeiro. Então era um problema grande, né, para resolver numa cidade que ninguém entende que bicho é tutelado pelo Estado, pelo município, que aquilo ali era uma responsabilidade do poder público. Eles
As pessoas não entendem o que a lei diz, mas é isso que a lei diz. O animal de rua, o animal no local que ele está em situação de risco, isso daí é tutelado, ele é responsabilidade do poder público, Estado ou município. E aí até os órgãos federais também, IBAMA, CENTAS, enfim. E aí esse animal era uma iguana. E eu falei, gente, era só o que me faltava, resgatar uma iguana. Aí liguei pro Yuri, do projeto do Jacarés. Yuri, você quer... Caimã, né? O pessoal do IMD é parceiro. Só que aí nesse meio tempo, a iguana conseguiu voltar pro apartamento de origem. Não sei como, cara. Eles deram um jeito lá e ela conseguiu voltar. E aí, o que aconteceu? Por que eu tô chegando nisso? O cachorro preso na varanda, ou a iguana presa numa varanda que não tem ninguém na casa, ou qualquer outro animal, o síndico do local, ele é obrigado a tomar providência, porque ele tem a função legal de síndico. Esse do apartamento lá fechado, eu cheguei, só que aí a síndica era uma senhorinha, é o marido, e telefonei lá, ela, que a pressão subiu, que não sei o que, as pessoas elas ficam com medo de resolver o básico. Não sei se é falta de informação, se é falta de instrução, aí exerce uma função que não tem capacidade de exercer. Porque se você é síndico, você que tem que tomar providência, o que eu vou fazer então? Vou ligar para a polícia ambiental, eu vou lá, vou fazer um boletim de ocorrência, vou trazer um chaveiro, vou abrir o apartamento mediante testemunha, vou gravar isso tudo, vou trocar a chave, vou ficar comigo a responsabilidade de entrega da chave, vai ficar com o delegado, vai ficar com quem? Vou fazer contato. A mulher com medo de passar o telefone dos donos do apartamento que estava fechado. Nesse nível. Eu em contato com os bombeiros, a gente vai descer pro rapel. Mas... na hora que chegar na altura da varanda, como a varanda tinha uma tela, e ela conseguiu, sabe Deus, como passar por essa tela, não posso cortar a tela, porque eu não posso danificar o imóvel do outro. Aí começam uns impasses, umas discussões doidas, que eu falo, gente, isso tudo tem que ser resolvido, filmado, gravado, com nota de fiscal, de prejuízo, de qualquer coisa, e discutido depois. Mas a primeira coisa que tem que fazer é tirar o animal. Cachorro preso na varanda. Não é a primeira denúncia, nem a última que eu vou receber, de casais que viajam sexta-feira, vão passar final de semana em Pedra Azul, e deixam o cachorro preso no apartamento. Para não bagunçar o apartamento, eles prendem na varanda. Deixa lá Deixa água e deixa comida. Aí vem a questão da fiscalização. Isso é responsabilidade de quem? A denúncia tem que sair, se é um condomínio, pelo síndico para a Secretaria de Meio Ambiente, para a fiscalização ambiental que funciona todo dia, inclusive finais de semana e feriados. Para os fiscais acionarem a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, ir ao local, tomar a providência que tiver que tomar. Mesmo arrombar o que está previsto no processo legal? Já fizeram isso em Jardim da Penha, uns 2 anos atrás, de um cachorro que ficou preso num sol escaldante. Inclusive, se liga aí, galera. Isso aí, você que está deixando de forma irresponsável o seu pet em casa, achando que não vai dar nada, se for denunciado, a polícia pode entrar na sua casa. O problema é que as pessoas têm medo de fazer o que a lei autoriza. Com medo do vizinho, não quero causar indisposição, não quero não sei o que lá. E aí, todo mundo é cúmplice de um crime. Porque quando você não faz o que você é obrigado a fazer, que a lei te autoriza, você está sendo cúmplice de um crime. É que as pessoas não entendem que o animal é a vítima e que a vida dele é importante. Infelizmente. Então é acionar os órgãos, né? Você viu... E ir junto e ficar em cima e cobrar gato, cachorro. Porque gato está acostumado a ter uma vida mais independente. Sim, então é mais comum. É mais dependente. E cachorro ele é mais ligado por natureza. Por exemplo, então, tem uma tartaruga em casa. Eu vou viajar final de semana, eu posso deixar ela lá com água e comida? É diferente de ter um cachorro. Sim. E aí a escolha, eu sempre falo, não tenha, não adote, não comprar. Então nem vou falar não compra, porque a gente é totalmente contra a compra e comércio de animais, mas não posso ter um cuidado básico, é melhor não ter. Entendi. Porque fazer o bicho sofrer, é verdade. Agora, para finalizar aqui, uma pergunta. Você é de um partido político, você é da Rede, se eu não me engano. É o mesmo partido da Marina Silva, que é a nossa atual, agora, recém, indicada pelo novo presidente da República, o Lula, como ministra do Meio Ambiente. A gente passou nos últimos 4 anos, a gente que é da área ambiental, a gente pôde sentir isso na pele, um certo descaso da área ambiental, né? O ex-ministro Ricardo Salles, para não falar outro termo, ele foi praticamente uma vergonha para quem se importa com o meio ambiente e com a conservação da biodiversidade brasileira. Vergonhoso, né? Hoje a gente tem a Marina.
Como você enxerga que a nova ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, pode favorecer as causas ambientais no Espírito Santo? Você acha que existe agora uma nova visão, uma sensibilidade maior até para o diálogo com os estados e municípios? Você acha que o Espírito Santo, e aí mais especificamente a Serra, pode se beneficiar dessa nova mudança de governo, principalmente com a questão da Marina e pelo fato dela ser do seu partido? Olha, primeiro eu quero dizer assim, que a gente nem se compara a gestão do ministro anterior com o que Marina pode fazer nesses próximos 4 anos pelo país. E mais do que isso, eu não tenho outro nome a nível nacional para dizer que seria melhor do que ela na indicação de cargo de ministro de Meio Ambiente. Para mim é o melhor nome que poderia qualquer presidente eleito pensar em colocar no Ministério de Meio Ambiente, porque eu desconheço alguém que saiba mais e domine mais temas relacionados à sustentabilidade ambiental do que Marina Silva. Então, assim, a gente ficou muito feliz com a indicação de Marina e cheio de expectativas de que isso vai ser importante demais para o país. Quando a gente assistiu vários desmandos feitos que destruíram grande parte da fauna e da flora pela falta de consciência de que o ecossistema precisa estar equilibrado para que a vida no planeta permaneça, e a gente vê que em 4 anos isso foi muito ruim para quem entende um pouquinho ou gosta um pouquinho da pauta ambiental, e ver uma Marina Silva chegar e pegar esse país nesse momento, a gente tem cria uma expectativa tão grande que eu não sei nem se isso é tão bom assim para ela, que a gente espera tanto dela. E é engraçado que Marina é uma pessoa extremamente assim, você olha para ela, você imagina uma pessoa muito frágil, que ela é pequenininha, que ela é magrinha, que ela teve alguns problemas que vêm em decorrência do que ela já enfrentou, do que ela já passou do ponto de vista de saúde mesmo, né, ao longo da história, da trajetória dela. Mas você vê, por outro lado, uma mulher tão forte e que é respeitada pelo mundo todo. Sim. Estava palestrando recentemente essa semana na Fora do Brasil. Em Davos. E várias outras autoridades a nível mundial elogiando a Marina estar à frente desse ministério. Então, assim, eu acho que a rede ganhou muito com isso e o país ganhou muito com isso e o Espírito Santo vai ganhar, se Deus quiser. Eu sei que eu sou a única mandatária da Grande Vitória. Na verdade, tem um vereador que está ainda na rede, mas eu não acredito que ele vai permanecer na Serra. Mas na Grande Vitória não tem outro. Tem alguns poucos no estado, mas a gente tem muita expectativa de que a gente vai ser ouvido, sim, e vai chegar melhorias e recursos para o Espírito Santo avançar também. Até porque Marina gosta do Espírito Santo. Ela teve recentemente aqui, ela veio aqui, se eu não me engano, na quinta-feira antes do segundo turno, eu estive com ela. Legal. Ela... Você já esteve com ela também, né, Sandrão? Na verdade, eu conheci Marina, eu só fui filiada na rede na minha vida. E eu conheci Marina no primeiro Congresso Nacional da Rede, em 2016, em Brasília. Eu era filiada do partido, mas também advogava na época, fui para lá para olhar meus processos no STJ e no STF, e participei um pouco do Congresso da Rede, embora eu não tivesse função de delegada no Congresso para votar, mas aí é ali que eu conheci o povo todo do Elo Animal. A Rede tem um diretório, a Rede chama Elo, é o diretório, né? Os partidos normalmente falam de diretórios, a Rede fala Elo. O Elo Animal da Rede existe desde a fundação do partido e é o primeiro partido animalista do país. Então, assim, eu me sinto em casa. O espelho também, né? Ter Marina à frente. Ela não é hoje a nossa presidente. O nosso presidente também é uma outra mulher extremamente forte, guerreira, que é a Heloísa Helena. Sim. Que também dispensa comentário. Eu estava conversando com a Heloísa no telefone agora nos últimos dias. E falando sobre essa questão de privilégios parlamentares. E a Heloísa, que já foi senadora desse país, ela é aposentada pelo INSS. Ela abriu mão da aposentadoria de Senado. Ela abriu mão para ela de qualquer outro benefício. E aí, quando você vê uma pessoa fazendo isso, que a qualquer momento ela pode requerer, e é importante você que está me ouvindo saber disso, que hoje a Heloísa não tem mandato, né? Ela está aposentada com salário de aposentadoria do INSS dela, e ela poderia, se ela fosse uma pessoa que tivesse outra visão de país, ir lá e requerer a aposentadoria de senadora dela. Sim. Porque isso não prescreve, não, tá lá, ela pode ir lá e requerer.
Mas ela não vai, ainda sem mandato, esses anos todos. A Heloísa é outra que sofreu bastante Muita com preconceito. Na época era tida como faladeira, como louca, que falava demais. Quando tinha o seu mandato de senadora. E tinha coragem de ir pra frente. Então, assim, a Heloísa é hoje a presidente, é a porta-voz, que a gente chama na rede, porta-voz nacional do partido. Espero que ela permaneça depois do Congresso, não sei como é que vai ser agora, vai ter Congresso esse ano. E ela e Marina são duas pessoas que trazem muita inspiração para todas as outras mulheres desse estado, talvez do país. Bons ventos, né, vindo? Vamos esperar. Vou falar algumas coisas aqui também, porque Fala, então. assim, o Bolsonaro, ele praticamente destruiu, né, as normativas, diretrizes ambientais do Brasil. Desmantelou, né? Todo mundo logo. E o que deu assim, mais esperança pra gente da rede, além de Marina estar ali no ministério, foi ela já começar a revogar, né, O revogaço. destroções, essas coisas cabulosas. A boiada passando, né? O boiado passando, foram destruídos no mandato de Bolsonaro. Foi ela já começar a revogar, né, O revogaço. destroções, essas coisas cabulosas. A boiada passando, né? O boiado passando, foram destruídos no mandato de Bolsonaro e Ricardo Salles. Fragilização dos órgãos, né? O ICMBio, o próprio Ibama, né? Então, você tirando Muito, recursos, né? Principalmente recursos de manutenção de custeio de investimento. Sim. Então, se quebra alguma coisa, não tem como consertar. Se cai uma lâmpada, não consegue trocar. Sim. Então, assim, que estrutura ambientalista você quer que seja feita por uma do Brasil, se um governo desse que destruiu praticamente o sistema ambientalista brasileiro. Então, a gente vê essa questão e também pela rede, a gente acredita muito pela parte conciliatória da rede, democrática, que a rede ela tem esse perfil conciliador, de ouvir, o democrático. Então, assim, eu vejo que Marina vai ouvir as instituições, vai trazer até para o Espírito Santo essa voz. Bacana. A gente deseja, viu, Marina Silva? Toda sorte para você na sua gestão, a admiração que nós temos aí pela sua pessoa, né? E a gente acredita que sim, que já mudou, que já está melhor já. E é isso que a gente precisa, né, cara? A gente precisa de mais mulheres no comando, mulheres competentes, como é o caso da Marina. E outra coisa, né? A rede, ela sempre é um porta-voz masculino e um feminino. E sempre um jovem e um mais experiente. Bacana. Faz essa porta para poder ter mais, né, habilidade, conversa com todos. Sim. Queria falar sobre a questão dos agrotóxicos também, que eu acho que é importante levantar a quantidade de veneno que esse povo está comendo sem saber. Tudo autorizado. Olha, esse tema é muito importante. Eu acho que a gente podia fazer um tema específico sobre agrotóxico. Podia. E chamar a vereadora e chamar mais gente. A gente estava até conversando porque é um tema realmente assim, que merece um programa inteiro sobre isso. Está tudo de agrotóxico. Eu não. Aí a pessoa fala, você é contra o investimento? Não é isso. Eu sou contra morrer mais jovem, ter um câncer e qualquer coisa do tipo, porque eu comi verdura ou produção agrícola, ou produção... Da forma que foi aprovado, substâncias que lá fora são absolutamente proibidas e aqui no Brasil a gente engole. Estudos literalmente também a questão da depressão, né? Que causa depressão. Os alimentos, muita coisa. E aí você vê esse monte de gente ficando doente, um monte de gente com um monte de problema, e vê um negócio desse e fala, meu Deus, será que as pessoas não enxergaram isso? Porque assim, não estou fazendo o que... A discussão não é só falar de um governo para outro governo, não. A gente está falando de pauta ambiental. Sim. Então, independente de quem tenha a sua preferência pelo presidente anterior, tem que entender que algumas ações tomadas pelo governo dele foram completamente contrárias ao que a gente pensa para o futuro do país, do ponto de vista da saúde humana, do ecossistema sustentável e equilibrado. Não estou dizendo que é melhor ou pior, porque é importante a gente entender que muita gente que votou em Bolsonaro vai estar ouvindo esse podcast. Sim. Vocês sabem disso. Claro. Porque por outros motivos. Mas pela questão ambiental, o governo pecou muito. Sim. E pela questão da saúde humana, que é ligada a essa questão dos agrotóxicos, também pecou muito. Claro. E isso são dados, isso é pesquisa científica, isso é registrado. Isso não sou porque eu estou falando e vocês estão dizendo, não. Isso é porque está ali, não tem... Só quem não quer enxergar. E aí, eu também faço a ressalva. Pô, um governo ou outro governo vão ter vários acertos e vários erros, que é natural. Claro. Mas a gente, como defensores da bandeira meio ambiente, a gente tem que destacar que na nossa bandeira, uma Marina Silva é infinitamente acima de qualquer outra comparação, inclusive se comparada com o ministro anterior. Claro. Não, e a nossa bandeira é o meio ambiente. A gente não tem partido.
E a nossa Eu falo isso direto. Minha bandeira é a causa animal. exatamente a causa da conservação. E não interessa se é o partido A ou o partido B que estiver no poder, a gente vai sempre defender o meio ambiente. A gente acredita muito na Marina, mas qualquer tipo de deslize também, do atual, do futuro, do governo, seja quem for, a gente vai botar o dedo na ferida, porque essa é a nossa missão, né? Exatamente. A gente está aqui para ser esse canal, né? Além de ser esse canal de comunicação, mas no campo mesmo, no dia a dia, a gente está ali, a gente sabe, né, das problemáticas. Então, é importante, né, essas figuras que têm esse papel, né, você como vereadora, quer dizer, uma figura importante para o município, através de uma lei sua, muitas das vezes, né, que é de benefício para o município, você tem essas dificuldades, aí vai o prefeito veta, quer dizer, você fica aquela luta, aquela briga ali, mas o seu legado fica. Eu acho que isso é o mais importante, é o que a gente quer deixar aqui para a sociedade capixaba, para o mundo. É a nossa história, o que fica? Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? Qual é a nossa história? Qual que é a sua história? Acho que isso é o mais importante, né? É o que a gente deixa. É a história, né? Exatamente. Do B que estiver no poder, a gente vai sempre defender o meio ambiente. A gente acredita muito na Marina, mas qualquer tipo de deslize também, do atual, do futuro, do governo, seja quem for, a gente vai botar o dedo na ferida, porque essa é a nossa missão, né? Exatamente. A gente está aqui para ser esse canal, né, além de ser esse canal de comunicação, mas no campo mesmo, no dia a dia, a gente está ali, a gente sabe, né, das problemáticas. Então, é importante, né, essas figuras que têm esse papel, né, você como vereadora, quer dizer, uma figura importante para o município, através de uma lei sua, muitas das vezes, né, que é de benefício para o município, você tem essas dificuldades, aí vai o prefeito veta, quer dizer, você fica aquela luta, aquela briga ali, mas o seu legado fica. Eu acho que isso é o mais importante, é o que a gente quer deixar aqui para a sociedade capixaba, para o mundo. É a nossa história, o que fica? Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? Qual é a nossa história? Qual que é a sua história? Acho que isso é o mais importante, né? É o que a gente deixa. É a história, né? Exatamente. Às vezes a gente faz algo assim que é prejudicial para o outro, Sim. mas aquilo ali fica marcado. Sim, Marcado. com certeza. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente podia ficar aqui mais 5, 6 horas conversando. Nós vamos chamar vocês, tem muito tema. A gente está só começando, esse é o 6º episódio, se eu não me engano, do nosso podcast. Enfim, a gente toda semana apresenta um diferente. Tem muito tema para a gente debater, tem muito assunto para a gente falar e com certeza vocês vão voltar aqui para falar sobre outros temas, outros assuntos também. Quando pintar alguma coisa, uma pauta quente lá na Serra também, sintam-se convidados para poder vir aqui e poder botar o dedo na ferida, porque aqui, como o Sandro falou, é um canal de difusão também de ideias e notícias e informações sobre o meio ambiente. E a gente está aqui para isso, é nosso objetivo. Quero agradecer muito a oportunidade de falar com vocês. E aí, nosso gabinete também está de portas abertas. Tendo sugestões de pautas, mandem para a gente, que o mandato é construído assim, com a ajuda de todos. Principalmente de todos que pensam como a gente. Maravilha, vereadora. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Valeu, gente. Até a próxima, então, com mais um podcast ao canal. Valeu, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @amigosajubarte, no Facebook, no Instagram e no site amigosajubarte.com.br. Lembrando que aqui nesse podcast, assim como todo projeto, é uma parceria com a Vale e o apoio do Banestes. Obrigado, até semana que vem. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Valeu.